tudo bem? Hoje eu quero conversar com você a respeito de alguns pontos que eu acho que são muito importantes e que me balizam pessoalmente, balizam todo o trabalho que eu faço no encontro com o feminino. São pontos, são passos, são dicas, na verdade, que talvez te ajudem nesse caminho do despertar, nesse caminho da busca da sua própria essência, essa busca de nos tornarmos mulheres mais despertas, de despertar do sono, da inconsciência. Como eu disse, esses são passos que eu uso na minha busca pessoal e são passos que eu uso dentro do trabalho que eu realizo, seja ele em grupo, seja ele individual, e muitas vezes eles baseiam também, eles estão por trás daquilo que a gente conversa por aqui e daquilo que eu proponho nos exercícios de autoobservação lá do YouTube. Bom, o primeiro passo que eu considero muito importante nesse caminho de se tornar uma pessoa mais desperta é a autoobservação. A autoobservação é uma possibilidade de descobrimento incrível. É o poder estar atenta. E a gente consegue isso através de um fortalecimento desse eu observador, através de meditação, através de exercitar a presença no momento. A autoobservação, ela nos coloca no agora. E o agora, o presente, ele é muito poderoso, porque ele nos permite identificar quais são as influências do passado, quais são os pensamentos que vêm de crenças, de vivências do passado e a nossa ansiedade pelo futuro. Então, um dos pilares, para esse despertar seria a autoobservação. O outro ponto seja curiosa. A curiosidade é uma característica que nos torna abertas. Então, seja curiosa, esteja aberta para se descobrir. Construa e cultive dentro de você a curiosidade, que é uma característica, né? A gente falou da face da donzela agora, nós estamos na face da donzela, na lua crescente, é uma característica do eu menina, desse arquétipo da donzela. Então permita-se a curiosidade, não tenha medo das perguntas. E aí vem um outro pilar, né? Um outro ponto que eu considero super importante. Não tenha medo das perguntas que a curiosidade vai trazer para você. E também, depois de acolher as perguntas, não tenha medo das respostas que virão. Muitas vezes, por medo da resposta que virá, e consequentemente da transformação que isso vai trazer, a gente silencia as perguntas. E esses dois elementos, né, a curiosidade e as perguntas que surgem dentro de nós, elas são imprescindíveis para esse despertar, para esse autoconhecimento. Então essa seria uma segunda dica, a curiosidade e as perguntas. Uma terceira dica é não se prenda ao tempo. Nunca é tarde demais e nunca é cedo demais. Lembre-se que nessa experiência do despertar, a gente está falando de conteúdos inconscientes que precisam vir à tona. E o tempo do inconsciente não é o tempo do relógio. Não é o tempo marcado pelos minutos, pelos segundos, pelas horas. É o tempo de Kairos. E esse tempo, ele não tem começo e nem fim. Ele é infindável, é um tempo aberto, é um conceito até difícil às vezes da gente se apropriar dele, né? Mas então não se preocupe com o tempo. Naturalmente as respostas às suas perguntas virão, e virão no tempo certo, e sempre será tempo. Não existe o tarde demais. As respostas para suas perguntas vêm no momento exato
em que você está pronta, preparada para ouvir essas respostas. Porque muitas vezes são respostas que trazem conteúdos perturbadores, conteúdos que são tão transformadores, que mexem com toda uma estrutura da nossa vida, com a nossa própria imagem. Então é preciso que você esteja pronta. Então confie que existe uma sabedoria dentro de você e que existe uma sabedoria nesse despertar que vai dizer exatamente o momento, o tempo da resposta chegar. E aí, já fazendo gancho com essa dica, com esse passo, vem um outro ponto que eu considero super importante, que é o não julgamento. O não julgamento, ele é simplesmente não usar de nenhum tipo de crítica àquilo que vier. Quando a gente começa a se auto-observar, a gente começa a perceber, a descobrir muitos aspectos dentro de nós, aspectos de luz e aspectos sombrios, aspectos que nós aprovamos e aspectos que a gente desaprova. E nesse processo de nos tornarmos pessoas mais despertas, o julgamento, ele acaba bloqueando essas descobertas. Mas é muito importante que você também esteja acordada para ouvir os julgamentos que você faz daquilo que está aparecendo. É muito legal isso. Na hora que começam a surgir as respostas, ou então na hora que você começa a entrar em contato com algum conteúdo teu mais sombrio ou que você não aprova, fica atenta. Usa da tua atenção para ouvir os julgamentos que você faz. Esse também é um aprendizado a respeito de si mesma. Reconhecer os julgamentos que existem, mas não atuá-los. Perceber como é que você age com você mesmo, quais as críticas que você se lança diante de determinados conteúdos, de determinados aspectos da tua personalidade que são revelados para você. Junto com isso, então, no exercício do não julgar, de mão dada, tem o acolhimento. O acolher é a nossa face mãe. Se o julgamento espanta, afasta, a contrapartida dele é o acolhimento. E ele está relacionado a essa face, a esse arquétipo da mãe. Seja o que vier, acolha. Às vezes a gente tem muito medo do acolhimento, de acolher-se, porque fica parecendo que é uma aceitação sem crítica e que vai fazer com que a gente fique resignada, parada naquele ponto. Mas não é isso o que acontece. Se você experimentar, eu garanto para você, é uma experiência muito interessante. Quanto mais você acolhe aquele aspecto que você nega ou rejeita em você, mais facilmente, além de tomar consciência, mais facilmente ele vai se desconstruindo, ele vai se desmanchando. Experimenta. Pega uma faceta tua que você critica e simplesmente abraça ela. Aceite, fala, é isso mesmo, eu sou isso. Eu sou isso que eu tanto acho feio no outro. Eu sou isso que eu não queria ser. E experimente acolher e fale, tudo bem ser assim. Eu te garanto que você vai ter essa experiência maravilhosa de ver pouco a pouco esse aspecto perder força. Tá? E aí eu quero falar de uma coisa que talvez para mim seja o mais importante, que eu me sinto na responsabilidade de dizer, já que a página tem crescido tanto, e dizer que esse é o ponto fundamental, é o alicerce principal do encontro com o feminino e de tudo que eu acredito. Não existe um único caminho. Aliás, eu diria que existem tantos caminhos quanto existem pessoas viventes sobre a Terra. Cada um de nós tem o seu próprio caminho de despertar. Mesmo essas dicas que eu estou dando, elas são próprias da minha experiência, funcionaram para mim. E eu estou te passando como forma de você ouvir. Mas assim como você está ouvindo, e eu te peço que passe esse meu discurso pelo teu crivo, para ver se ele te serve, o encontro com o feminino tem esse compromisso de ajudar
alertar as pessoas para que elas façam o seu próprio caminho de despertar, porque cada caminho é único. Então, uma outra dica é desconstruir todo e qualquer discurso emprestado do outro. Existem vários discursos que balizam muitas vezes as nossas práticas e as nossas crenças. Seja criteriosa, desperte também para isso. Quais são os discursos que você anda repetindo por modismo? Quais os discursos que você anda repetindo por acomodação? Quais os discursos que você vem repetindo porque a sua família fala? Avalie eles de perto, né? Escarafuncha esses discursos, né? E desconstrói, porque nós estamos muito habituados a repetir discursos sem que eles sejam realmente o nosso. O caminho do despertar, então, quando a gente segue por esse caminho do despertar, é o caminho da construção do discurso próprio. E é por isso que eu batalho, né? Assim, essa é a base do meu trabalho, que cada pessoa que chega possa reencontrar o seu próprio discurso, que possa fazer as pazes com quem é e encontrar a sua própria essência e dizer aquilo que só ela pode dizer ao mundo. Então são essas as dicas para que você passe pelo teu crivo, para que você veja se fazem sentido e ecoam no teu coração. Algumas dicas que talvez te ajudem a balizar esse caminho de autoconhecimento e te torne uma pessoa mais desperta, que te ajude no seu despertar, que é único, e que faça você cada vez mais se aproximar da tua essência. E eu quero falar uma coisa que eu lembrei agora. Vou falar, já ia terminar o vídeo, mas vou falar. Esse caminho do despertar, gente, ele é interminável. Não existe um ponto aonde se chegar. O inconsciente, ele é imensurável. Então, o caminho de autodescobrimento, né, ele não acaba nunca. Então, tenha paciência e faça esse caminho não como uma obrigação, mas como parte, como uma caminhada mesmo, sem preocupação de onde você vai chegar. Desfrute desse caminho de ficar acordado e saiba, tenha certeza que todos os conhecimentos que você precisa estão disponíveis no universo, estão disponíveis para você. E na medida em que você acordar, na medida em que você despertar, você vai poder acessar eles com muita facilidade. Então agora sim eu vou encerrar o vídeo, te desejando um ótimo dia. Deixa aqui embaixo os seus comentários, é muito gostoso quando é possível fazer essa troca com você que está aí me ouvindo. Tem a nossa página no Facebook, Encontro com o Feminino, se você ainda não conhece, dá uma chegadinha lá, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações para receber sempre as novidades. Eu te desejo que cada vez mais você desperte e cada vez mais você fique próxima da sua essência. Um lindo dia!